Aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Mário, que esqueceu a sua alegria. Ele perguntou: você trouxe carne, meu filho? Eu levava uma mentinha para os braços. Esqueceu, mas eu não esqueci, não. Eu guardei para falar hoje para a senhora. Eu levava minha mentinha para os braços. Um dia ele perguntou: ele tem carne na marmita? Eu morava sozinho, falou: eu tenho macarrão. Ela me deu um pedacinho de carne. Isso faz mais de 40 anos. Eu tenho 69, ela tem. Hoje está fazendo quase 15 anos, né? Mas é isso aí, irmão. As coisas boas a gente não esquece. Olha quanto tempo que eu guardei comigo para falar para hoje. Eu lembro que se fosse hoje, eu não tinha casa na minha mesmo, não. Morava sozinho, preguiçoso, não gostava de fazer comida, para levar uma calma. Mas ali estava Manilda. Então, irmã, o que tem que falar para a senhora, hoje aqui na igreja,
é sem explicação. Não tem limite para falar para a senhora. Eu falei isso para a senhora porque eu guardei isso para falar hoje aqui, porque hoje eu me lembrei, né, cara? Mas eu vi que eu ia ser porque não vai dar para me falar. Mas Deus nos olhando, sabia que eu tinha alguma coisa boa para falar para a senhora. E não podia deixar impune. Ah, que saudade daquele que eu revi que a senhora botou na minha mão. E eu mandei no peito e vim para casa alegre. Graças a Deus, irmão. É por isso que eu falo. Eu me sinto alegre a cada dia que eu estou na casa do Senhor. Hoje eu estou alegre, desde ontem eu estou alegre. Ontem viemos na oração, hoje eu fui para o culto lá no Pocinho, já estou aqui glorificando o nome do Senhor. E ainda mais um dia especial da querida irmã Neuza. Salmo 23, que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que esse salmo para a irmã Neuza? Que nunca deixou de sorrir para a gente. Nunca faltou nada para ela. Sorriso, alegria, calma, tranquilidade para a gente aqui nessa igreja. É por isso, irmã Neuza, que Deus abençoe a senhora. Olha, que Deus abençoe muito mesmo. Porque quando eu estiver aqui, está morando no Boca do Mato, eu sempre serei grato. Muitas e muitas coisas que a senhora tem feito pela igreja, por todos nós, e essa cidade continua no seu coração. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Confesso que hoje eu falei, puxa vida, eu tenho uma palavra para o Manel, mas se não sobrar, não tem problema. Mas graças a Deus, Leandro foi sábio nessa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estamos felizes nessa noite, né? Já tivemos uma tarde alegre, uma tarde gostosa ali com a minha sogra, com toda a família. E vou estar falando aqui o versículo Hebreus 10, 38, 37, 38. Diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Com esse versículo aqui, eu lendo ali, que eu vejo, o quanto é importante, e a gente vê isso na senhora, que é andar de fé, andar pela fé, né? E a gente sabe que todos nós aqui, né, depois de toda homenagem, vemos o quanto o Senhor tem prazer na sua alma, né? Aqui diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quem sabe que o Senhor tem prazer com isso? O Senhor tem prazer. Quando a senhora entra na igreja, a gente vê a alegria das pessoas, isso é um prazer do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Então a senhora continua na fé e nos mostrando, nos dando exemplo do que é andar e viver da fé. Obrigado, Deus. Deus abençoe a senhora e parabéns. Agradeço a oportunidade. Senhor, para mim também, irmão, é motivo de muita alegria, né, poder expressar, né? Eu sei que eu não mereço, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele tem nos abençoado. Se eu cheguei até aqui 7.7, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem dado por ter criado meus filhos, né? Todos casados, quase todos. Meus netos, meus bisnetos, né? Está faltando um pouco aqui, não somos todos aqui não, né? Mas a oportunidade que Deus tem me dado, né? Ter minha família comigo, é muito maravilhoso, né, irmão? Isso vale muito, a gente poder estar com a nossa família. Hoje tivemos um dia muito alegre, cantamos, louvamos, exaltamos. O Marcos não pôde ficar aqui, foi embora para Barra Mansa, o Robson também. O Carlos Alberto falou que ele tinha um compromisso ali na Química, mas que depois ele ia passar aqui, né? A esposa dele está aqui com meus 2 netos, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito por mim, pela minha vida, pela minha família.
Nós já estamos no final, graças a Deus, dessa Covid, né? Graças a Deus, está bem mais tranquilo. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, guardou minha família, né? É motivo de muita alegria, irmão. Eu estou muito feliz e quero agradecer aos irmãos, o meu dirigente, irmão Leandro, o irmão Marcelinho, sua esposa, Suzane, e toda a congregação. Eu quero agradecer. Que Deus continue nos abençoando. Estou um pouco emocionada, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus nos guarde, nos proteja, né? Possamos confiar no Senhor, porque Ele é poderoso para nos guardar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. pelas ofertas e os dízimos que foram recolhidos nesta noite. Queremos te louvar por cada vida, Pai. Aqueles que têm ofertado e aqueles que nesta noite não tiveram oportunidade ou condições de ofertar. Só venha abençoar a todos igualmente. Assim nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Poder chamar assento, meus irmãos? Queria deixar aqui para nós maneiro, Salmo 3, versículo 1. Um espelho para todos nós, com esse carisma, esse carinho, esse sorriso, essa forma de fazer a obra
especial. Que Deus continue abençoando a senhora, toda a sua família poderosamente. Que continue nos caminhos do Senhor, colocando o Senhor acima de tudo e primazia, né? Que Deus assim continuará abençoando, sustentando, renovando a saúde poderosamente. A toda a família Ribeiro, se porventura houve algum equívoco da nossa parte, que meus irmãos nos perdoem. Nós ficamos sabendo do aniversário da irmã Neuza foi na quarta-feira. Não conseguimos nem projetar nada na verdade, mas que Deus assim abençoe a todos, essa família abençoada, o Antônio. Às vezes ele me tira do sério, mas eu amo o Antônio. Às vezes eu falo, Jesus, eu vou desgarrar o Antônio, mas eu olho para ele e falo, Antônio, você é meu amigo, Deus te abençoe poderosamente, toda a família, aos netos, aos bisnetos. Não pode pegar no pesado, não. Mas que Deus abençoe a todos, irmãos. Se queira tirar, por exemplo, alguém, tire a irmã Neuza. Tire a irmã Neuza. Se tiveres alguma dúvida, tiveres algum algo para ser feito, está em dúvida, procure a irmã Neuza. Eu tenho certeza que dali sairá a palavra que vai edificar a sua vida. Tenha certeza disso, que irá edificar a sua vida. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Queria dar a oportunidade aqui ao presbítero Marcelo para também expressar a sua alegria. Logo após nós estaremos ouvindo a palavra de Deus pelo diácono Carlos Alberto. Esse mesmo. Uma vez eu te chamei de quieto, sua mãe me olhou assim, mas Deus não gostou não. Carlos Alberto aí. O pastor Judas acabou de falar isso. Beto não, Carlos Alberto. Estávamos trazendo a palavra de Deus, irmãos, nesta noite. Presbítero Marcelo. Amém, Jesus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos por mais uma oportunidade. Também por mais uma primavera, a qual o Senhor tem concedido, a tua serva, diaconisa irmã Neuza. Já foi falado. E se nós fôssemos procurar a palavra para expressar, faltaria a palavra. Confesso que eu vim para cá, para essa congregação, e eu observo muito a irmã Neuza. A irmã Neuza é uma irmã calada e observa muito, fala na hora certa. Ela fica observando para falar, em nenhum momento fala antes da hora. Então, eu fico daqui só observando quando a gente às vezes vai falar algo e eu tiro como exemplo. Amém? Quero deixar aqui Jeremias 1, o verso 5. Antes que te formasse no ventre, conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei o profeta. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a vida da nossa irmã. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir o presbítero Carlos Alberto trazendo a palavra de Deus nesta noite. Poderás um degrau. Creio. Em breve. Pessoal da igreja, com a gloriosa paz do Senhor e os amados, os nossos ouvintes, com uma boa noite de salvação. Amém. Nós estamos neste culto, nesta noite. Eu digo ao pastor Leandro que, pastor Leandro, hoje, Congresso de Missões, sou líder de 8 igrejas e terminou a minha apresentação, eu pedi ao pastor Judas para que ele deixasse eu vir aqui, ainda pegar o restinho da oração. Eu não imaginava, mas eu vim com o coração alegre e Deus sabe de todas as coisas. E nesta noite nós estamos aqui para ser gratos a Deus pelo aniversário da minha mãe. Mas a minha mãe também tem a felicidade de comemorar junto com a minha irmã Ana Paula. E esse mês, pastor, é aniversário da Eliane o mês todo, tá? Do dia 1º até o último dia é aniversário da Eliane, junto com meu cunhado Flávio. Mas, amado ouvinte da palavra de Deus, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Estarmos aqui fazendo a tua vontade, trabalhando e servindo ao Deus Todo-Poderoso. Você que nesta noite entrou aqui
Porventura, se você veio aqui carregado com algum problema, eu quero falar para você que você está diante de um Deus que tudo pode. Eu quero contar a história que a Bíblia narra de uma mulher. A Bíblia narra a história de uma mulher que a Bíblia diz assim. A Bíblia dizendo desta mulher, irmãos, eu estou com 45 anos e eu não sou mais um Betinho que enxergava, que corria, andava. Eu estou com dificuldade para a leitura. Peço aos irmãos que tenham paciência, que a minha Bíblia ficou lá no púlpito, na matriz, com a letra grande, essa letra aqui é pequena, tá? E então, paciência comigo. Que diz assim, a Bíblia falando desta mulher que diz assim: era uma mulher de bom entendimento e formosa. A Bíblia vai contar a história de uma mulher, eu vou contar a história de uma mulher que ela salvou o seu povo porque o seu marido não tinha juízo. A Bíblia fala da história de Abigail. E conta a Bíblia que Davi, ele esteve no deserto e ele ficou no deserto com um grupamento de homens valentes. E ele estava há muito tempo no deserto porque ele também fugia de Saul. E Davi, ele protegia todos que moravam ao derredor daquela cidade. E ali em Maom tinha um homem que era extremamente rico. E esse homem, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos gados, ele tinha muitos pertences. Mas esse homem, ele com toda a sua riqueza, ele desfrutava, mas não sabia que Davi o protegia. E a Bíblia conta que quando esse homem estava lá, já na época de tosquear, já na época de tirar o fruto da sua terra, para poder renovar e vender e fazer as suas transações comerciais, Davi, sabendo disso, mandou ao encontro deste homem e mandou avisar, pedindo para ele algumas provisões, porque Davi estava no deserto. E Davi, a Bíblia conta que ele era uma coluna, ele defendia ali todos aqueles que estavam ao redor daquela localidade. A Bíblia fala que quando os mensageiros de Davi chegaram até aquele homem, e quando chegou naquele homem chamado Nabal, e Nabal ficou sabendo a petição de Davi. Nabal virou e falou: o que eu tenho com esse insolente, com esse rebelde, esse fugitivo? Irmãos, a Bíblia diz que quando ele falou assim para os mensageiros de Davi, aqueles homens voltaram, encontraram Davi no deserto e chegaram lá e disseram: Davi, Nabal falou que não tem nada contigo, que tu és um insolente. A Bíblia diz que Davi foi tomado de uma ira. A Bíblia diz que Davi mandou os seus homens arrancarem a espada e se prepararem. E mandou matar todos que estavam naquela vila. Mandou matar as mulheres, mandou matar as crianças, mandou matar os idosos, mandou exterminar todos daquela vila. Mas a Bíblia diz que aquela mulher sábia, ela ficou sabendo, ela ficou ali, ela estava antenada, ela sabia tudo aquilo que acontecia ao derredor dela. Ela não estava dormindo, ela não estava lá tricotando, ela não estava fofocando, mas ela estava atenta àquilo que acontecia na sua casa, na sua família. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que pegar a Abigail como exemplo de mulher que presta atenção naquilo que está acontecendo. Não podemos viver a vida deixando as coisas para lá acontecer, seja o que Deus quiser. Não é assim. E a Bíblia diz que Abigail mandou chamar os seus moços, e os seus moços chegaram, e Abigail mandou preparar
vários tipos de... mandou preparar as suas mercadorias, mandou preparar várias provisões e enviar correndo para Davi. A Bíblia diz que ela pegou aquelas provisões, colocou em suas bulas e pegou e saiu ao encontro de Davi. A Bíblia diz que quando ela viu Davi, ela se jogou em terra e falou e pediu para Davi e implorou. E Davi, naquele momento, Davi foi aplacado da sua ira. E Davi não fez o mal que ele tinha intentado em fazer contra aquela família. A Bíblia diz que quando passado um tempo, alguns dias ou algumas horas, eu não sei, mas eu quero falar para você que aquele homem, quando estava festejando, teve um infarto e morreu. Aquele homem teve alguma coisa, a Bíblia não fala, mas ele morreu fazendo aquilo que ele estava fazendo, bebendo e comemorando. Eu quero falar para você sobre uma mulher que virou exemplo, porque esta mulher foi tomada. Davi casou com Abigail e fez dela uma rainha. Eu quero falar para você nesta noite que existem mulheres, existem pessoas que estão atentas àquilo à sua volta. Estão atentas e é um exemplo porque você está sabendo aquilo que Deus está fazendo com você. Mesmo diante do perigo, mesmo diante da iminência de uma derrota, que parece que tudo vai acontecer, parece que a casa vai cair, mas ela se colocou de joelho, ela se prostrou, ela mostrou humildade, ela ofereceu aquilo que ela podia oferecer, e aquele problema foi desfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pegar essa história que a Bíblia conta, nós temos que viver ela nos dias de hoje, nós temos que trazer para a atualidade. Há muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas que não pensam, nós temos pessoas que não estão preocupadas com as consequências, mas nós temos que nos manter de pé, nós temos que manter com os nossos joelhos dobrados, pedindo a Deus misericórdia, para que na hora do perigo, na hora da morte, o Senhor possa te livrar. É só Jesus a causa. E muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos, mas, irmãos, nós corremos risco de vida, e muitas das vezes é só a oração para nos livrar, é só uma vida de consagração. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a palavra, nós deixamos de entender mais o nosso Deus poderoso. Nós estamos levando uma vida, irmão, de qualquer maneira. E não é assim que a Bíblia quer que nós levamos. Nós queremos, irmãos, estar mais com Deus a cada dia. Nós precisamos, irmãos, estar com Jesus a cada hora. Para quê, irmão? Porque nós estamos vivendo um período perigoso. Nós estamos vivendo um perigo porque existe aí, irmãos, uma morte, uma pandemia. Você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora com você. Mas, irmãos, quando nós nos colocamos de joelho, quando nós colocamos ali, irmãos, Deus na frente e nos humilhamos diante dele, ele vem, irmãos, e nos salva, ele nos livra da morte, ele nos livra do problema, ele tira, ele arranca, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. E eu tenho, irmãos, esse exemplo. Hoje no culto lá em casa eu falei e repito, a minha mãe tem sido um exemplo de mulher, a minha mãe tem sido um exemplo de mulher de Deus, porque em todas as vezes, todas as dificuldades que eu tive, quando eu cheguei para a minha mãe, ela falou: vamos orar, vamos consagrar, vamos buscar a Deus uma solução, vamos pedir a Deus uma orientação. E ela
Mas eu quero dizer para você, se você fizer como esta mulher fez, jogar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele vai remover o teu problema, Ele vai desviar de você a espada da morte. A Bíblia diz que existia um rei, e este rei estava na cama enfermo, e quando o profeta foi até aquele rei falar para ele que conserta a tua casa, que daí você não vai sair, aquele homem virou para o canto, e quando o profeta saía, ele falou: Senhor, ser lembrado de que eu tenho andado na tua presença. Ser lembrado, irmãos, o que nós temos em depósito, o que nós temos guardado, o que nós temos para oferecer para o nosso Deus, o que nós temos para colocar diante do seu altar, na hora do problema, na hora da ferida estiver sangrando. Aquele homem orou assim, aquele rei orou assim, e a Bíblia também diz que quando o profeta ainda estava saindo pelo pátio, Deus falou: vai lá e volta. Volta, porque eu mudei a sentença de morte dele. Vai lá, fala para o meu filho que ele não vai morrer mais agora. Irmãos, está atento. Aquela mulher estava atenta. Davi, ele se irou porque ele protegia. Davi se irou por quê, irmãos? Porque Davi se irou, era até justo aquela ira. Ele falou assim: fala lá para o seu senhor que eu tenho sido aqui um escudo, que eu tenho protegido e que não falta nada para ele. Quantas vezes, irmãos, o Senhor tem nos protegido? Quantas vezes o Senhor tem nos guardado? Quantas vezes Ele tem nos livrado da morte? E às vezes nós não somos gratos, nós não somos, irmãos, nós não conseguimos entender tamanha vitória que Deus tem nos dado todos os dias. E esta mulher sábia, ela pôde perceber, ela teve visão de águia, ela sabia o que ia acontecer, ela interviu, mas ela se humilhou. Ela levou para aquele homem que era o futuro rei, e ela falou para ele: meu Senhor. Ela reconheceu o que ele ia ser, e ela apresentou para ele as provisões. Sabedoria. Meu querido, você que está aqui nesta noite, eu quero falar para você. O Espírito Santo diz assim para você: quantas vezes eu tenho te livrado da morte, quantas vezes eu tenho te livrado de muitas aflições, quantas e quantas vezes. Eis uma oportunidade para você ter um encontro com Cristo. Aquela mulher teve um encontro com Davi, se humilhou e foi revertida a sentença. Aquele rei virou para o canto da sua cama, ele nem dobrou o joelho, ele virou para o canto e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Nesta noite também você tem a oportunidade. Tem a oportunidade de falar com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Que mulher sábia, ela conseguiu salvar o seu povo, ela conseguiu salvar, e ela ainda se tornou a rainha, porque ela casou com Davi, e Davi foi consagrado rei, e ela foi a rainha. Então, irmãos, a bênção está naquilo que você faz. Muitas das vezes na tua ação você não recebe a salvação porque você não dá o primeiro passo. Deus quer te dar, irmão, bênção maravilhosa. Deus quer te dar vitória, mas precisa que você dê o primeiro passo. O primeiro passo é teu, o abraço é de Jesus. Que você possa entender que Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para você. Jesus Cristo, Ele quer
vida. E eu sou feliz de ter uma mãe assim. Uma mãe que sempre me ajudou. Uma mãe que foi sempre conselheira. Uma mãe que sempre também puxou a orelha. Uma mãe que... A minha mãe, pastor, eu falei para meu irmão, a minha mãe nunca me bateu, você sabia? Mas a minha mãe nunca deixou passar em branco uma bagunça minha. Sabe o que ela fazia? Ela só falava pro meu pai, ó, conversa com ele. A minha mãe, quando você fazia uma coisa boa, ela chegava para você, que legal, meu filho. Mas quando você erra, ela é a primeira a te ligar, olha, quero conversar com você. Irmãos, Jesus Cristo, Ele também é assim conosco. Ele quer conversar conosco. Jesus Cristo, Ele quer cuidar. Porque Ele dá uma mãe para nós, para cuidar da gente. Mas Ele também quer cuidar da gente. E que nesta noite, que você entrou aqui, que você possa deixar Jesus Cristo cuidar da tua vida a partir de hoje. Que você possa ter esse encontro com Ele nesta noite. Que você possa sair daqui diferente da forma que você entrou. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo leva um homem perdido, Ele transforma e leva para o céu. Só Jesus Cristo. E Ele quer e Ele pode te salvar nesta noite. Que você possa entender que Jesus Cristo é o melhor, Jesus Cristo é o único, Jesus Cristo é o único e suficiente, que Jesus Cristo é o caminho e não há outro além dele. Eu peço ao pastor, muito obrigado pela oportunidade. Estou feliz de estar aqui com a minha família, junto com os irmãos. E ver as crianças aqui, pastor, ver as crianças aqui me alegra muito. Trabalho com crianças nas missões, pastor. Eu incluí crianças nas missões. Todo culto de missão tem criança. Eu quero falar para o senhor, pastor, que as minhas crianças lá estão ganhando alma para Jesus. A família, essa semana, minha esposa, sexta-feira, ela fez um bolo para um casamento de uma criança que ganhou os pais de novo para Jesus. E então, as crianças, essas crianças são de Jesus. Vocês são missionários. Vocês são de Jesus, tá? O inimigo, ele quer roubar. O inimigo, ele quer matar, ele quer destruir. Ele quer tirar a infância de vocês. Ele quer tirar aquilo de bom que vocês têm, que é a inocência. Mas o inimigo, ele é derrotado. O inimigo, ele se levanta para cair. E aqui está na casa do Senhor. E que vocês possam crescer também na presença dele. Eu agradeço a oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém. Ela está aí às portas abertas todos os dias. Se tem uma coisa que o nosso Jesus ele sabe fazer, irmãos, é transformar vidas. Aleluia. Tenha certeza disso. Jesus ele transforma a vida. Jesus ele pega uma pessoa que a sociedade diz que não tem valor, que a sociedade não dá nada. Deve dobrar o joelho, dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, transforma a minha vida. E amanhã você procura uma igreja evangélica. Aleluia. E tenha certeza absoluta. Oportunidade, mas aos 12 anos eu me desviei. Aos 16 anos eu pude retornar à casa do Senhor. Eu só tenho uma coisa que eu me arrependo: de ter saído.